quem assentar na cadeira aqui não vai se preocupar, porque a obra vai ser concluída nos próximos anos, porque o dinheiro já está no banco e já está na conta. Bom, para o meu sucessor fica uma situação muito mais satisfatória do que aquela de caos de terra arrasada que eu recebi. Eu tinha dívidas de curto prazo, 2 folhas e meia para pagar na primeira semana de janeiro, o atraso e não pagamento das dívidas com o acordo dos 28,35, só na coleta de lixo eram 13 meses que não tinham sido honrados. Hoje a cidade está toda em ordem, não deve para ninguém, todos os nossos fornecedores estão em dia, e o meu sucessor encontra uma cidade onde o Tesouro Nacional aponta que a nossa cidade é uma das melhores no Brasil em termos de rigidez, ou seja, saúde orçamentária, financeira, transparência fiscal e contábil. Todas as contas estão dentro da nossa capacidade de pagamento e ainda com uma folga bastante razoável para poder fazer novos financiamentos na eventualidade de decisões dessa ordem vierem a ser tomadas. Quando você fugia, as pessoas fugiam de ficar perto da cidade de Ribeirão Preto no começo do primeiro mandato, hoje todos eles não só querem trabalhar para a prefeitura, porque sabem que recebem em dia, como as instituições financeiras, públicas e privadas, se dispõem a oferecer novos recursos de financiamentos para a cidade, porque sabe que a cidade não só vai honrá-los, como também irá ter a capacidade de amortizá-los dentro do prazo que ficar contratualmente assumido. E isso quem diz não é a prefeitura nem os secretários, são os órgãos de controle, o CAPAG, o Tesouro Nacional, o CIAF, o Tribunal de Contas do Estado, de modo que não há retórica que seja mais fidedigna do que os órgãos que controlam e fiscalizam e estabelecem as bases dos parâmetros de cada um desses indicadores, atestarem que Ribeirão Preto hoje é uma das melhores cidades do Brasil em termos de gestão, controle, orçamento, finanças e, ao mesmo tempo, capacidade de honrar os seus compromissos. Em relação às obras, o que tem sido feito para minimizar os impactos para lojistas? Veja que as obras, se fosse falta de pagamento, atraso nas parcelas, aí sim a prefeitura tinha a sua dose de responsabilidade. Mas isso não ocorre. A prefeitura paga em dia, o que ocorre é que algumas empresas que vencem as licitações não têm condições de honrar o contrato que assinaram com a prefeitura. Essas empresas, no passado, foram multadas e os contratos foram rescindidos, elas ficaram impedidas de contratar novamente com uma cidade. Novas empresas foram contratadas no outro processo de relicitação e as obras foram entregues. No caso da 9 de julho, esse é um dos próprios exemplos, a obra está prosseguindo agora dentro do cronograma desta nova contratação. Nós tivemos um problema de atraso nos corredores centrais, em virtude da rede de saneamento, água e esgoto, que era de 50, 60, 70 ou mais anos, que foram encontradas em fatos supervenientes que não tinha como você prever, porque você não tinha como radiografar o subsolo antes de fazer a abertura das caixas das ruas para poder implantar os corredores, e isso deu um atraso em função da necessidade de você implantar essas redes. Mas até setembro nós teremos todos os 11 corredores já inaugurados, aliás 8 já foram inaugurados, e este problema que aflige as pessoas que estão nas áreas lindeiras desses traçados deixarão de existir. E, inclusive nós vamos ter um final de ano, final de festas, com essas obras todas concluídas, e eu tenho certeza de que o comércio da nossa cidade vai ganhar muito com isso. E todos os corredores que foram inaugurados, você teve uma valorização imobiliária dos imóveis, uma redução significativa, quase um zeramento dos imóveis para alugar, porque todos eles viraram pontos de atração, além do embelezamento arquitetônico, urbanístico, que a cidade hoje demonstra com todo o reconhecimento da população. Olha, todos os meus antecessores, incluindo meu pai, tentaram fazer um novo centro administrativo. Infelizmente, dentre os ativos que a gente tem na gestão pública,
o ativo tempo é tão importante quanto o financeiro, os recursos humanos, os insumos materiais. Nós tivemos a oportunidade de começar em 2018 um concurso nacional com quase 100 empresas de arquitetura que participaram em 2018 deste centro administrativo que foi engendrado no primeiro mandato, no começo do meu governo, dentro desse compromisso para superar o desafio que os meus antecessores não conseguiram. Fizemos, ao longo de todo esse período, o saneamento das contas da cidade. Alocamos, já neste ano de 2024, os 200 milhões de reais que já estão em caixa. Vocês não vão tirar de nenhum lugar, não vão aumentar impostos, não vão fazer nada. Nós já estamos com o dinheiro em caixa, até porque a lei de responsabilidade fiscal me obriga a deixar todo o recurso da obra que eu estou fazendo ou que vai ficar para ser concluída para o meu sucessor, disponível. Então, quem assentar na cadeira aqui não vai se preocupar, porque a obra vai ser concluída nos próximos anos, porque o dinheiro já está no banco e já está na conta. E nenhum dos meus adversários, suscitaram, ao longo desses últimos 6 anos, de 2018 até agora, alguma contestação da construção desse centro administrativo. Pelo contrário, até porque, como não tinham conseguido fazê-lo lá atrás, agora fica difícil criticar se está fazendo. Então, agora é ano eleitoral, é claro que você tem uma série de elementos que fogem da racionalidade da gestão, mas quem administra, quem está à frente de um mandato de prefeito tem que ter critério, tem que saber colocar por que está sendo feito, explicar para a população entende, E é claro que no calor do início agora do processo de campanha eleitoral, os adversários, os críticos, a oposição, e a oposição tem que fazer isso mesmo, vão contestar. Mas nós vamos concluir agora o processo licitatório, iniciar a obra, porque nós já temos todos os recursos em caixa disponíveis para fazer.